Olá, pessoal. Olá, professor. Olá, galerinha do YouTube. Essa agora é a minha apresentação de trabalho da disciplina Geoquímica Ambiental. Eu sou Paula Marques Grelier e o meu tema é a bioacumulação do lítio. Bem, índice da apresentação é simples. Definições, aspectos teóricos envolvidos, problema, metodologia aplicada, discussões e conclusões e bibliografia. Bom, aspectos teóricos envolvidos. O que é? O nosso organismo humano, ele precisa de quantidades variadas de substâncias e elementos químicos que podem ser indispensáveis à nossa manutenção da nossa vida, como, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, sódio, magnésio, que são esses que estão aí, e existem aqueles também que são necessários em quantidade pequenas. Esses são chamados elementos traços, como, por exemplo, o cobre, o ferro, o zinco, o flúor, o iodo. Aqui eu mostro para vocês uma tabela que tem mostrando a quantidade desses elementos que são necessários, certo? Vocês podem tirar um print e ver melhor posteriormente. Bem, agora eu vou entrar no tema que chama Geologia Médica, que é um tema que eu gosto muito dentro da geologia, da geoquímica, certo? O que é a geologia médica? É uma ciência interdisciplinar que estuda a distribuição dos elementos químicos presentes na natureza e sua relação com possíveis danos à saúde animal, vegetal ou do ser humano. Vamos lá. Para os elementos químicos da natureza, quando incorporados ao corpo humano, podem trazer benefícios ou malefícios, dependendo da quantidade que foi absorvida pelo corpo e o tempo de exposição. Alguns deles, não importa o tempo de exposição, qualquer tempo é possível ser tóxico. Como, por exemplo, mercúrio, arsênio, chumbo e por aí vai. Ou seja, qual a importância da geologia médica? A importância nos fatores geológicos na saúde humana, seja por escassez ou seja por abundância. Então, o que é importante saber é o limite. Quando um elemento, em vez de fazer bem, começa a fazer mal para a saúde. Exemplos de reação do metabolismo com os elementos. Eu coloquei vários exemplos aqui dos elementos e sua relação com o corpo humano, certo? O cálcio, magnésio, sódio mostram relação com doenças cardiovasculares, selênio conduz a algumas doenças, como Queixo-Beck, o flúor, que é muito comentado na geoquímica também, que é bom para os dentistas, né, que gostam de fazer o tratamento com flúor, mas em excesso ele pode trazer a fluorese e mongolismo. O iodo, né, que a falta pode trazer o bócio, e outros elementos que eu coloquei aqui, que vocês também podem tirar um print para estar lendo depois com mais calma. Bem, o meu tema, eu escolhi falar sobre o lítio, certo? Qual a importância do lítio, ao meu ver? E ao ver desses vários teóricos aqui que eu coloquei, né? Eles têm diversas funções nas enzimas, exercem diversas funções nas enzimas, hormônios, vitaminas, fatores de crescimento, estabilização de humor. Depois eu vou falar mais sobre isso, o foco desse trabalho. Controla a recaptação de noradrenalina, responsável pelo efeito da euforia, neuroprotetor contra doenças degenerativas, né, como, por exemplo, o Alzheimer. E o lítio, ele já foi comprovado desde 1949 a sua essencialidade no tratamento de distúrbios comportamentais, certo?
Estudo com o lítio em camundongos garante também a redução da agressividade desses camundongos. Alguns estudos sugerem também a influência do lítio nas taxas de suicídio, violência, prisões e ataques. Desses dois autores. Mas tem muitos outros autores, isso já está em discussão há algum tempo. Verifica-se também que os países onde a taxa de lítio na água quando são pequenas ou inexistentes, os índices de insegurança na cidade, os crimes, eles são maiores, certo? Conclusão. Fica evidenciada a importância dos fatores geológicos na saúde humana e a importância de se ter estudos aprofundados cada vez mais na geologia médica. Para exemplificar isso tudo que eu falei sobre o lítio até agora, eu escolhi esse artigo e agora a gente vai detalhar mais esse artigo. O nome é Avaliação Aguda da Segurança do Lítio Bioacumulado em Biomassa Micelial de Ganoderma lucidum. Bem, qual é o problema deste trabalho? O problema é: o lítio é um tratamento para transtorno bipolar que previne a ocorrência de episódios de mania e depressão. Porém, sua faixa terapêutica é estreita, próxima da tóxica, causando efeitos adversos. Existem muitos trabalhos já publicados sobre a desistência das pessoas que têm esse transtorno bipolar de fazer o tratamento por conta dos efeitos causados pelo lítio, que pode ser diarreia, vômito, sonolência, fraqueza muscular, entre outros sinais que tem a ver com a intoxicação pelo carbonato de lítio, que é o composto que é usado para o tratamento desse transtorno. Portanto, a sua biodisponibilidade aqui. A concentração plasmática terapêutica do lítio é entre 5,6 e 8,4. E a concentração tóxica é acima de 10. Então, a máxima do lítio que é terapêutico é muito próximo à concentração mínima que é tóxica. Portanto, a sua biodisponibilidade do lítio e eficácia necessitam ser controladas. Bem, continuando. A associação do lítio com moléculas de proteínas pode associar no controle de liberação do lítio no organismo, já que polissacarídeos são digeridos lentamente e tornam o tratamento mais seguro e menos efeitos adversos. Assim, a biomassa fúngica enriquecida com lítio pode ser opção para o tratamento de transtornos bipolares de humano. O que vai acontecer? A gente vai utilizar uma associação do lítio com proteína, né? E isso vai acontecer o quê? A proteína, ela vai sendo digerida muito lentamente no trato gastrointestinal. Então, a liberação do lítio também vai sendo mais devagar, certo? Então, um, um, um método que vem sendo usado é esse daqui, ó. Usada a biomassa fúngica, certo? Está bioacumulada com lítio, certo? Para ser ingerida pelaquele animal, certo? E a gente verifica como é que ficou a situação de toxicidade, certo? Esse, esse fungo que a gente escolheu é o Ganoderma lúcido, que possui a biocapacidade de acumular metais de interesse nutricional e farmacológico em suas estruturas miceliais, no micélio, certo? Então, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo é testar a toxicidade aguda do lítio bioacumulado em micélios de biomassa deste fungo em ratos. Não em humanos, tá? Em ratos. Bem, qual foi a metodologia utilizada? Primeiro,
O lítio, como é a parte do lítio, como foi que a gente fez para acumular o lítio nesse micélio, né? O micélio cultivado foi adicionado em um frasco de alemaia com líquido com meio de cultura à base de melaço de cana e solução de carbonato de lítio em concentração de 30 partes por milhão de lítio, certo? Cada frasco foi inoculado com 3 discos de 0,5 do meio de cultura que continha micélio. A biomassa micelial foi desidratada, a concentração do lítio foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica de chama e a concentração final foi de 246 microgramas, certo? A partir do design experimental, os ratos foram distribuídos aleatoriamente em grupos, foram dosados, eles foram alimentados, certo? Com uma substância que continha doses de 5, 50, 300, 2.000 miligramas por quilo desse animal. E após um período, foram feitas as avaliações clínicas. Após a administração da substância, animais foram monitorados durante 1, 2, 3, 4 horas após o tratamento e os parâmetros comportamentais e sinais clínicos foram registrados. Aqui eu coloquei mais resumidamente a figura de como foi feita essa metodologia, certo? Vocês podem tirar um print e ver depois, mas com calma. Discussões. Bem, o que foi que aconteceu nesse trabalho? Aqui, essa foto eu tirei do artigo, certo? Que foi o estudo de histopatologia do fígado, baço, coração e rins. O resultado das discussões foi: não foi encontrada alteração nos parâmetros hematológicos, bioquímicos, histopatológicos nos ratos que sofreram esse procedimento, certo? Essa substância não foi tóxica, a substância de associação do micélio com o fungo não foi tóxica ao sistema hematopoético, incluindo rins, fígado, coração e baço. Certo? A associação do lítio com moléculas mais complexas presente nos basídeos micéticos, que foi o fungo que foi escolhido nesse artigo, é uma estratégia interessante para controlar a solubilidade e disponibilidade do lítio, que vai ser gradual dentro do trato gastrointestinal, o que pode ajudar a controlar a liberação dos íons em todo o sistema digestivo e, assim, mitigar a probabilidade de desencadear os efeitos que a gente não quer que aconteça. Bem, conclusões. O lítio bioacumulado na biomassa micelial do fungo em ratos que foram tratados, certo? No entanto, mais estudos e testes, obviamente, devem ser testados, ok? São necessários para melhor determinar o perfil de toxicidade abrangente desta substância. Bem, essa foi a conclusão do artigo. Agora vem a conclusão do trabalho em si. O conhecimento da geologia médica, para mim, já está comprovada a sua importância na prevenção de doenças humanas, certo? Esse artigo que eu apresentei foi só uma das possibilidades de se fazer geologia médica, de se realizar, de se aproveitar o máximo possível da existência dessa matéria maravilhosa que é a geologia médica e evitar problemas de saúde humana. À medida que novas linhas de pesquisa vão surgindo, o elo entre os profissionais das ciências médicas e das geociências aumentam também em busca da qualidade de vida das populações. Bem, esse slide aqui eu coloquei com uma curiosidade sobre o artigo que eu escolhi, porque eu achei maravilhoso isso que ele retratou aqui. E eu geralmente não tenho visto em outros trabalhos, que é quando ele fala que quaisquer danos gerados a partir
Qualquer dado gerados a partir de animais devem ser relevantes e usados para minimizar os riscos e efeitos adversos em humanos. O que ele está tentando dizer é que esse trabalho ele teve todo um cuidado de bem-estar animal, cumpriu vários protocolos internacionais de cuidado com esses animais e seres vivos que foram utilizados nesse trabalho. A ciência trabalha continuamente para desenvolver alternativas para diminuir o número de animais utilizados em estudos de toxicidade. Apesar disso, em alguns experimentos ainda não tem como fazer uma boa previsibilidade do que vai acontecer a fim de substituir os softwares pelos animais, certo? Embora os estudos de toxicidade em animais continuem a ser necessários, os 3 R's, nesse caso não foram 3 R's porque está em inglês, eu botei em português, reduzir, refinar e substituir, da investigação em animais, ainda são aplicados. Então, é importante a gente saber que tem se feito trabalhos e tecnologias para substituir os animais, mas ainda não é viável 100% essa substituição. Essa é a minha bibliografia. E obrigada. Muito obrigada, pessoal. Esse é o meu trabalho. Espero que gostem e que aprendam muitas coisas. Tchau!